Fábio, galera nota 10, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o PISME. Na realidade, hoje, nessa videoaula, eu vou falar sobre a etapa 2. E o que é o PISME? PISME é o vestibular seriado, né, da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma das poucas universidades atualmente que tem uma outra forma de ingresso ao não ser pelo Enem. Então, a UFJF, gente, ela disponibiliza 50% das vagas dos diferentes cursos que ela oferece para o Enem, com a nota, né, do Enem, pelo SISU, e os outros 50% por esse vestibular seriado, onde os alunos fazem, ao final de cada etapa do ensino médio, uma prova com conteúdo programático referente àquele ano letivo. Então, hoje eu vou dedicar aqui a falar um pouquinho sobre a prova do PISME 2, tá? E aí, primeiramente, quem pode participar e fazer o PISME a etapa 2, né? Para participar do módulo 2, o estudante tem que ter participado primeiro do módulo 1, no triênio 2020-2022, e está regularmente matriculado na segunda série do ensino médio ou também na terceira série de cursos técnicos com duração que sejam de 4 anos, incluindo aqueles cursos, né, de regime de progressão parcial, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, ou ainda está cursando a modalidade do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, ou outra modalidade supletiva, tá bom? Então essa seria a estrutura para o estudante que vai fazer a prova do PISME 2. E aí, como que seria então a dinâmica da prova do PISME 2? A prova do PISME 2 você tem, igualzinho a distribuição de provas do PISME 1, da primeira etapa. Então, no primeiro dia, você faz provas, 5 questões objetivas dos conteúdos língua portuguesa, geografia, matemática e química, valendo 1 ponto cada questão, então totalizando 20 pontos, e também dessas mesmas disciplinas, 2 questões abertas, 2 questões discursivas também no valor, aí no valor dessas 2 questões de 5 pontos cada uma, totalizando então 40 pontos. E aí no segundo dia nós temos as mesmas 5 questões objetivas, só que agora as disciplinas são literaturas, biologia, física e história. E também 2 questões abertas dessas disciplinas, valendo 5 pontos cada questão. Então, tanto no módulo 1 quanto no módulo 2, o aluno ele faz um total de 120 pontos. Porém, com uma diferença. O módulo 1, o peso é 2, e do módulo 2 o peso é 3. Então, na realidade, o aluno vai ter um total, nesse módulo 2, de 360 pontos, tá bom? Então, essa seria aí a estrutura da prova. E o que cai na prova do PISME 2? Vocês que fizeram o PISME 1, agora, né, vão fazer a etapa do PISME 2 nos conteúdos de biologia. Então, o que é cobrado do aluno? Gente, o conteúdo mais extenso de todas as etapas do PISME. A biologia, basicamente, né, o PISME 1, ele se dedica aos conteúdos de citologia, histologia, tanto vegetal quanto animal, basicamente esses, né, bioquímica celular, esses são os assuntos predominantes do PISME 1. E no PISME 2, olha o conteúdo, como ele é grande. Ele fala sobre a diversidade dos seres vivos, mas ele inclui também noções de ecologia. Então, de todas as etapas, já que é a etapa 3, você tem os conteúdos principalmente de genética, evolução e o restante da ecologia. Então, e embriologia também, reprodução e embriologia está na etapa 3. Então, a etapa 2 ela tem um conteúdo muito extenso. Olha o tema geral para vocês terem uma ideia de como é extenso o conteúdo de biologia do PISME 2, onde vocês então vão fazer 5 no segundo dia, 5 questões fechadas de biologia e 2 abertas. O tema geral, então, é a diversidade e integração entre os seres vivos, articulando conhecimentos no enfoque evolutivo ecológico, abordando na abordagem das diferentes formas de vida, de vírus, bactérias, algas, protozoários, fungos, animais e plantas, tá bom? Então, é um conteúdo muito extenso. Então, o que eu fiz? Não vai dar aqui, né, nessa videoaula pra gente rever, fazer uma
revisão de todo o conteúdo que foi estudado, porque ele é muito grande ao longo de todo o segundo ano, ao longo do ano passado. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui alguns assuntos que são muito importantes, alguns assuntos que eu acho que nessa semana final de preparação do PISM, vocês não podem deixar de rever, tá bom? Então, vamos começar? É isso, vamos embora lá. Bom, o primeiro assunto que eu acho que é difícil ter uma prova do PISM 2 que não tenha, né? Esse conteúdo ele é muito cobrado, ele sempre aparece, normalmente nas questões fechadas, mas também pode aparecer nas abertas, mas é mais frequente as noções de ecologia aparecerem nos tópicos entre as 5 questões fechadas. E o que é cobrado principalmente aqui nesse tópico? Eles são cobrados aqueles conceitos básicos de ecologia, o que é espécie, população, comunidade, ecossistema, biosfera, as diferenças, por exemplo, de dois conceitos que são muito confundidos pelos alunos, que é os conceitos de habitat e nicho ecológico. Por exemplo, habitat representando o local que um ser vivo vive, é o seu endereço, né, onde encontra um ser vivo, e nicho ecológico representando o modo de vida do ser vivo, né, as características, né, que o ser vivo possui dentro de um ambiente. Então, essas seriam os conceitos básicos de ecologia que normalmente caem na prova do PISM. Mas eu gostaria que vocês dessem atenção nessa última semana de preparação para o PISM para as relações ecológicas. Muito, muito importante vocês saberem essas relações ecológicas. O que seriam essas relações ecológicas? Nenhum ser vivo vive sozinho, né, gente? Então ele tem que se relacionar com outros indivíduos, sejam da mesma espécie ou de espécies diferentes. E essas relações, então, são chamadas de relações ecológicas. Elas podem ser divididas, classificadas em 4 tipos diferentes. As intraespecíficas, aquelas que acontecem entre indivíduos de uma mesma espécie. Interespecífica, quando acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Harmônicas, que são relações onde os indivíduos envolvidos não são beneficiados, mas principalmente não são prejudicados. E desarmônicas, aquelas onde os indivíduos envolvidos saem prejudicados. A desarmônica, gente, não necessariamente todo mundo vai sair prejudicado, não. Se um ganhar, mas prejudicar o outro, isso já é desarmônica, mesmo que esse outro indivíduo relacionado esteja ganhando. E aqui eu separei esse quadro com as principais relações ecológicas. Não tem todas, mas tem as que são mais cobradas no PISM, então fiquem atentos. Por exemplo, sociedade e colônia são relações intraespecíficas e harmônicas, então acontecem entre indivíduos de uma mesma espécie, com benefício para esses indivíduos. A diferença entre essas duas é que a sociedade ocorre uma nítida divisão de trabalho, exemplo, sociedade de abelhas, de cupins, de formigas, e na colônia, os indivíduos da mesma espécie estão unidos anatomicamente, eles têm uma união anatômica, eles são unidos pelo corpo. A gente tem vários exemplos de colônias na natureza, corais vivem em colônias, bactérias, entre outros exemplos. Já relações intraespecíficas desarmônicas, ou seja, acontecem entre indivíduos da mesma espécie, mas causando prejuízo, podem ser citados a competição, onde ocorre uma disputa por algum recurso, seja fêmea, seja alimento, e canibalismo, onde um indivíduo de uma mesma espécie, ele mata o outro para comer. Exemplo de competição, por exemplo, 2 pássaros disputando uma mesma fêmea, às vezes, né, nenhum vai sair ganhando. Então, disputa é uma competição. Então, falou de disputar, seja qualquer que for o recurso, é competição. E o canibalismo, o caso da aranha viúva negra, o caso de um inseto também bastante conhecido, que é o louva-a-Deus, tá bom? Já as relações interespecíficas e harmônicas, que acontecem entre indivíduos de uma mesma de indivíduos de espécies diferentes, mas onde o indivíduo é beneficiado, ou se não for beneficiado, pelo menos não sai no prejuízo. Aqui eu separei 2 dessas relações. O mutualismo, que é uma relação onde ambos os indivíduos saem ganhando e são beneficiados. E mutualismo, ele é muito confundido com a protocooperação, que também é um benefício mútuo. Então, como que vocês diferenciariam na prova?
Protocooperação, os indivíduos têm benefícios mútuos, mas eles podem viver separadamente em uma vida normal, mas quando eles se juntam eles são beneficiados, mas no mutualismo não. Quando eles se juntam, essa relação é tão boa que eles não se separam mais. Eu até brinco com os meus alunos que é como se eles fossem igual um conto de fadas, né? Aquela união onde eles são felizes para sempre. Tá? Um exemplo de mutualismo, líquens, associação entre algas e fungos. São dois assuntos que a UFJF ama, que o PISM ama. Ano passado, por exemplo, caiu algas. Esse ano, por exemplo, eu acho que eu aposto em fungos. Só que quando você pega líquens, é a união de algas com fungos. Tá? Então, um exemplo de mutualismo muito conhecido. E já a protocooperação, por exemplo, a relação do pássaro palito com o crocodilo, tá? Onde o pássaro palito é beneficiado, tendo um alimento fácil, e o crocodilo tem retirados dentre os seus dentes as sanguessugas, que são parasitas. Então, é um caso de protocooperação. Aí temos uma relação interespecífica que eu coloquei aqui nesse quadro, que é o comensalismo, onde uma espécie chamada de comensal é beneficiada se alimentando dos restos deixados por outro, que é o caso do tubarão e da rêmora, onde a rêmora, então, fica se alimentando dos restos de alimentos deixados pelo tubarão. Vale também aqui só lembrar do inquilinismo, uma relação também que se enquadra em interespecífica e harmônica, que é uma relação de uma espécie utiliza a outra como abrigo, tá bom, gente? E para finalizar, casos de relações entre indivíduos de espécies diferentes e desarmônicas. Amensalismo, que é quando uma espécie libera uma substância no ambiente que impede o crescimento da outra, é o caso de fungos, que liberam substâncias que impedem o crescimento bacteriano. Foi assim que se descobriu até os antibióticos. O primeiro antibiótico descoberto, que foi a penicilina, foi um caso de amensalismo, onde o fungo penicillium liberava no ambiente, no caso, né, numa placa de Petri, ele foi descoberto dessa forma, porque ele contaminou uma placa de Petri onde estava crescendo bactérias e matou as bactérias ali presentes naquele meio de cultura. Então, isso é um amensalismo. Você libera uma substância que impede o crescimento de outra. Parasitismo, uma das relações desarmônicas, né, mais comuns na natureza, onde uma espécie chamada de parasita suga as reservas da outra espécie chamada de hospedeiro. Parasitismo a gente vê em animais como carrapato, piolho, sanguessugas, vermes, vírus, e também entre plantas, né? As plantas também tem uma série de plantas parasitas, até denominadas de holo e hemiparasitas. A predação ou predatismo, onde uma espécie mata a outra para comer. Por exemplo, o leão matando uma zebra, um exemplo de predatismo. O gato matando um rato também, e assim por diante. E a competição, como eu falei, a competição ela tanto pode ser entre indivíduos de uma mesma espécie contra indivíduos de espécies diferentes disputando algum recurso. Aí eu separei, gente, essa aqui, uma questão que caiu no PISM, falando onde o aluno tem que identificar essas relações ecológicas. Então, considerando o estudo das relações ecológicas entre os seres vivos, analise as seguintes afirmativas. Hiena pode se alimentar das sobras deixadas pelos leões, e isso não representa um prejuízo para nenhuma das duas espécies. E isso é um caso de comensalismo, restos de alimento. Olha a palavrazinha-chave aqui. O anu é uma ave que se alimenta de insetos e de pequenos parasitas que habitam no corpo dos bois. Anu é um pássaro que pode viver sozinho, o boi também pode viver sozinho, mas quando eles se juntam, gente, ambos são beneficiados. Então, é um caso de protocooperação. Existem protozoários do gênero Triconinfa, que habitam o corpo dos cupins, promovendo a digestão da celulose, processo em que o inseto não conseguiria realizar sozinho. Então aqui, esse protozoário e o inseto se juntam e eles não se separam mais porque tem benefício para ambos, então isso é um caso de mutualismo. Animais que podem disputar entre si recursos do ambiente, território, parceiros para reprodução, disputa é competição. E o nematóide Ankylostoma duodenale, causando a doença chamada de amarelão, ele é um parasita, portanto é um parasitismo. Nessa questão, então, gente, a resposta vai ser, então, letra D de dado. O aluno deveria marcar essa questão, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, diversidade dos seres vivos. No PISM se cobra tudo,
desde vírus, que não tem, né, nenhum reino, que são enquadrados um reino à parte, até os animais. Então, a diversidade dos seres vivos é um dos conteúdos aí mais abrangentes. Coloquei aqui só para lembrá-los que atualmente você tem os seres vivos classificados em 5 reinos, aquela classificação tradicional, né, que divide os seres vivos no reino monera, protista, fungi, animal e vegetal, que foi proposta por Whittaker lá em 1959, mas hoje em dia seria mais correto, devido às análises de RNA, dividir os seres vivos numa categoria taxonômica acima, né, do reino, que seriam os domínios. Então hoje você tem 3 domínios que os seres vivos são classificados: o domínio Archaea, que inclui aqui bactérias primitivas, o domínio bactéria, que inclui as bactérias mais, né, que vivem em ambientes menos inóspitos, porque as arqueobactérias, gente, pra vocês terem uma noção, elas são seres que vivem, né, bactérias que vivem em ambientes onde as condições de vida são muito extremas, lava de vulcão, fontes termais, né, ambientes bem extremos. E as bactérias são essas bactérias normais, decompositoras, que até parasitas, né, que causam doenças, bactérias que têm muitas funções positivas para o ambiente, são do grupo daí do domínio das bactérias. E o domínio Eucária, aí aqui representa todos os indivíduos, a diversidade de seres vivos que tem um núcleo organizado, que tem uma carioteca delimitando o núcleo e abrigando o material genético. Então aqui no domínio Eucária inclui, por exemplo, todos os representantes dos reinos, né, que seriam protista, fungo, animal e vegetal, todos eles aqui enquadrados. Então fungos, plantas, animais, protozoários, algas, todos eles então incluídos nesse domínio Eucária atualmente, tá? E aí a gente tem os vírus que não estão incluídos nem em nenhum daqueles 3 domínios e também não estão incluídos em nenhum daqueles reinos tradicionais, né? Os vírus são estudados à parte. Em relação aos vírus, a gente está vivendo uma pandemia com, né, a Covid-19, que é causado por um vírus, que é o coronavírus. Então, ano passado já caiu uma questão que a gente até vai fazer aqui ela agora, daqui a pouco, sobre vírus. Então não sei se esse ano vai cobrar de novo, mas é um assunto realmente muito importante. Os vírus, por que eles são estudados à parte, por que eles não estão incluídos nem nos domínios e muito menos nos reinos? É porque eles não têm célula, eles são acelulares, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. A sua estrutura então é muito simples, já que eles não têm célula, eles estão compostos basicamente por uma capa de proteína envolvendo o material genético. Essa capa de proteína é chamada de capsídeo, sendo que o material genético é o DNA ou RNA. Eles são muito pequenos, visíveis apenas ao microscópio eletrônico, não tem metabolismo próprio, sofrem frequentes mutações. A gente está acompanhando isso com essas variantes que surgem, né, do coronavírus. A sua reprodução é bem diferente, porque eles, né, a reprodução não é assexuada e sexuada como nos outros seres vivos. A reprodução dos vírus é através de 2 ciclos, chamados de ciclo lítico e ciclo lisogênico. Então depois vocês printam aqui, né, nesse slide e dão uma olhadinha nesse resuminho aqui sobre vírus. Além disso, a gente tem que falar sobre as viroses, né, doenças causadas por vírus, que são várias. AIDS, pode cair alguma coisa, raiva, ebola, gripe, dengue, as hepatites, rubéola, poliomielite, varíola, febre amarela, entre outras doenças, e obviamente da Covid-19. Por falar em Covid-19, foi esse o assunto aqui que foi cobrado na prova do PISM do ano passado. Do ano passado a gente teve essa questão, então, lava-se bem as mãos com água e sabão ou higienize-se com álcool gel. Essa é uma das recomendações que mais ouvimos no ano de 2020. O vírus SARS-CoV-2 são os causadores da Covid-19 e pandemia que tem mudado significativamente nossas vidas. Marque a alternativa a seguir, que explica corretamente como a forma de prevenção citada acima funciona, tornando o vírus incapaz de nos infectar. Então aqui, gente, quer saber por que você lavar as mãos com sabão ou passar álcool gel, o que isso acarreta? Então a resposta aqui é a letra C.
Por que essa medida é tão importante para a prevenção da Covid-19? Porque os vírus, eles apresentam um envelope lipídico envolvendo o núcleo capsídeo e o sabão destrói esse envelope e o vírus então se torna inativo e aí não consegue infectar o nosso corpo. Então é por isso, tá bom? Então tá aí uma questão. Não sei se vai cair sobre a Covid-19 de novo, né? Mas poderia, né? Já que o assunto ainda continua sendo, infelizmente, o assunto do momento, né? Infelizmente. Agora vamos falar dessa diversidade dos seres vivos. Eu escolhi para falar aqui dos fungos, porque realmente é um assunto que a UFJF gosta muito. Então eu aposto aí, né? Se a gente pode apostar. E se eu estou querendo rever só o que é mais importante, então eu fiz aqui um resumo sobre algumas características dos fungos. Os fungos, por que eles são interessantes de serem cobrados? Porque antigamente fungos já foram considerados plantas e já foram considerados animais. Mas eles não são nenhuma coisa nem outra, apesar de terem características ora compartilhadas com os animais e ora compartilhadas com os vegetais. Então, por isso que é interessante cobrar uma questão sobre fungos. Então, quais são as características desses organismos, que são no sistema tradicional de 5 reinos, estudados num reino só para eles, o reino fungi. Eles são heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento, não fazem fotossíntese, não têm clorofila, só que eles são heterótrofos por absorção. Eles apresentam uma digestão extracorpórea, onde as enzimas digerem, são jogados no ambiente, ocorre a digestão fora do corpo e depois eles absorvem os nutrientes. Então eles são heterótrofos, assim como os animais, só que diferente dos animais, eles são heterótrofos por absorção. Os animais são heterótrofos por ingestão. A reserva energética é igual a dos animais, é de glicogênio, nossa também é. A parede celular é de quitina. Aí eu gostaria que vocês atentassem a essa característica, porque é muito interessante. Parede celular é uma estrutura presente também em plantas. Só que na parede celular das plantas, o composto dessa parede celular é o polissacarídeo de celulose. E aqui nos fungos, eles também têm parede celular como os vegetais, porém a composição é diferente, é de quitina, que é um polissacarídeo encontrado, por exemplo, gente, no exoesqueleto dos artrópodes. Então é bem interessante essa característica, né? Que realmente exemplifica esse fato de fungo ser ora planta, ora animal e nenhuma coisa nem outra, certo? Eles têm tanto espécies unicelulares quanto espécies que são pluricelulares. As espécies que têm mais de uma célula, o corpo se organiza em corpo de frutificação e eles têm uma estrutura exclusiva, que aí não aparece em nenhum outro ser vivo, que são as hifas. Hifas são exclusividade de fungos. E ao conjunto de hifas nós denominamos de micélio. Tanto que a gente chama micélio, vem da palavra micologia, que é a parte da biologia, então, que se dedica ao estudo dos fungos. E então, micélio e hifas, estruturas exclusivas desses organismos. Eles têm várias funções, podem ser decompositores, parasitas, podem viver em relações mutualísticas, algumas espécies também são predadoras. São utilizados na fabricação, na alimentação, a gente tem fungos comestíveis como fermento, champignon, utilizados na fabricação de bebidas alcoólicas como o fungo Saccharomyces cerevisiae, na fabricação de pães, na fabricação de queijos, entre outros componentes. Então os fungos têm uma importância grande no ambiente. E olha só uma questão que caiu de fungos no PISME. Essa questão fala que no passado, por possuírem esporos e não se deslocarem como os animais, os fungos integravam o reino Plantae. Só que atualmente esses organismos não são incluídos em nenhum dos reinos, em nenhum desses reinos citados. Eles não são nem animais e nem plantas, então ele está num reino distinto para ele. E aí vamos ver nessas afirmações quais estão corretas. A maioria dos fungos apresenta o corpo constituído por hifas, cujas paredes possuem quitina. Ok. Os fungos podem se associar a raízes de plantas formando micorrizas. Sim, é uma associação muito legal e muito comum na natureza, onde os fungos, quando se associam a essas raízes de plantas, aumentam a absorção de água. Então, verdade. Assim como as plantas, os fungos apresentam amido como substância de reserva. Não, eles têm glicogênio. Os fungos não se reproduzem assexuadamente. Se reproduzem sim, de forma assexuada e de forma sexuada. Os fungos são organismos heterótrofos, nutrindo-se por absorção. Verdadeiro. Então, a resposta aqui dessa questão que já caiu no PISME sobre fungos é a letra B. 1, 2 e 5 são verdadeiras, certo? Bom, agora vamos falar de um assunto que não teve prova do PISME sem ele. É o assunto que de todos
é o mais cobrado, sem dúvida nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, ano passado caiu questões sobre botânica, tanto na questão fechada como na aberta. Então, realmente é um assunto que vocês não podem deixar de revisar. E aí, quando você fala em botânica, a gente tem as características gerais dos 4 grupos de plantas. Lembrando que algas não fazem mais parte do reino vegetal, tá? Só que as algas, a gente vai comentar sobre elas aqui, porque as algas verdes são consideradas, então, ancestrais dos vegetais superiores, atualmente, então, divididos nesses 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Separei aqui o que seria o mais importante para vocês não deixarem de rever essa semana. O que tem em comum todas essas plantas? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são embriófitas, são plantas que apresentam então um embrião multicelular, autótrofo. A reprodução é por alternância de gerações, eles alternam 2 fases de vida: o gametófito, que é uma fase produtora de gametas, e o esporófito, que é a fase produtora de esporos. Todos esses 4 grupos de plantas também têm clorofila, fazem fotossíntese, então são fotoautotróficos. A reserva energética é o amido e a parede celular é de celulose. Então essas são as características comuns a todos esses 4 grupos de plantas. Mas e aí? O que diferencia então de mais importante para eu guardar? As briófitas, que são representadas por musgos e hepáticas, são os únicos vegetais avasculares, que não têm vasos condutores. Por isso, elas são plantas de pequeno porte, não chegam a 10 centímetros de comprimento. Elas só vivem em locais úmidos porque dependem da água para se reproduzir. A água é utilizada para o transporte de gametas, entre outras características. Já nas pteridófitas, elas são plantas que compartilham com as briófitas o fato de também viverem em locais úmidos, de não terem flores, são criptógamas. Porém, nas pteridófitas, o esporófito acaba sendo a fase dominante agora, a fase produtora de esporos, e elas são as primeiras plantas vasculares, que apresentam vasos condutores para o transporte de seiva, xilema para o transporte de seiva bruta e floema para o transporte de seiva elaborada. Então essas seriam as características mais marcantes das pteridófitas. Em se tratando das gimnospermas, qual é a novidade em relação aos outros grupos de plantas? Nas gimnospermas, a novidade foi o aparecimento da semente para proteger o embrião. Então, as gimnospermas representaram as primeiras plantas espermatófitas, as primeiras plantas com semente. E nas angiospermas, são as plantas mais numerosas, são mais de 250 mil espécies de angiospermas, espalhadas por todos os ambientes. É tanto o grupo de angiospermas que elas foram até divididas em 2 grandes grupos, né? As eudicotiledôneas e as monocotiledôneas. E a grande novidade das angiospermas é o fato delas terem as suas sementes protegidas no interior do fruto. Então são as únicas plantas que têm fruto, e elas também apresentam flores, que é o órgão da planta onde todo o mecanismo de reprodução acontece dentro dessa estrutura. Por isso elas são chamadas de fanerógamas também, plantas com flores e também então frutos protegendo a semente. Não se esqueçam de também rever a estrutura da flor: gineceu, sendo o aparelho reprodutor feminino; androceu, aparelho reprodutor masculino; corola, conjunto de pétalas; cálice, conjunto de sépalas; pedúnculo, receptáculo, são as partes então das flores, que também é importante vocês fazerem essa revisão. Aqui eu separei uma questão do PISME que caiu sobre esse assunto, basicamente aqui sobre o ciclo reprodutivo das plantas, e aí ele pede para vocês indicarem o que é correto. Nas briófitas e pteridófitas, a geração com indivíduos maiores, de vida independente e duradoura, é o esporófito. Isso está errado, porque na briófita é o gametófito. Depois, em todos os outros grupos, aí sim é o esporófito. O gametófito será sempre diploide, com a produção de gametas. Isso não é verdade, o gametófito é a fase haploide e não diploide. Nas gimnospermas, o gametófito produz sementes nuas. Não é o gametófito, e sim o esporófito é que produz sementes nuas. E aí a resposta correta é a letra D, que fala que nas angiospermas o esporófito é diploide e independente do gametófito, a fase duradoura. Na letra E, gente, só para deixar claro aqui, nas briófitos o esporófito tem necessidade de água. Não é o esporófito, é o gametófito que tem necessidade de água, tá? Nas briófitas, realmente, a água é fundamental para a reprodução, mas não para os esporos, mas sim para o transporte dos gametas, chamado de anterozoide,
que é levado até a osfera, beleza, gente? Então aqui uma questão para vocês terem aí uma noção de como é cobrado aí botânica no PISM. Porém, gente, botânica também cai no PISM a fisiologia, né, o funcionamento da planta. Então, como que acontece os transportes de seiva, a transpiração, isso é muito cobrado. Só a fotossíntese que não cai, tá? Assim, fotossíntese, fase clara, fase escura, isso, metabolismo energético, isso é cobrado lá no PISM 1. E aí eu fiz essa tabelinha aqui de hormônios com 5 grupos de hormônios encontrados nas plantas. Porém, não coloquei todas as funções, vocês depois dão uma olhadinha nas outras funções. Coloquei as principais funções de cada um. A auxina, que é o principal hormônio das plantas, ele, entre várias funções que ele faz, ele ajuda no crescimento do caule da raiz, aquele crescimento que a gente fala de fototropismo, geotropismo, né, onde no caule o fototropismo é negativo e o geotropismo é positivo, e na raiz é o contrário, né? O fototropismo na raiz é negativo e o geotropismo é positivo. Então está relacionado com o crescimento das plantas. O etileno, que é o único hormônio gasoso, que está entre as outras funções que ele tem, a mais importante é promover o amadurecimento dos frutos. Por isso que o etileno, a gente coloca uma banana verde, enrola ela num jornal ou deixa ela num saco, ela vai amadurecer mais rápido, porque como o etileno é um gás, aquele gás não vai se dissipar e aí vai promover o amadurecimento de uma forma bem mais rápida. As giberelinas, hormônios relacionados com a germinação das sementes, entre outras funções. Citocininas, esse nome lembra citocinese, que é o processo de divisão do citoplasma, portanto esse hormônio estimula as divisões celulares. E o ácido abscísico, que apesar de ter esse nome, ele não está relacionado com a abscisão foliar, que é a queda das folhas. Entre as suas funções é a inibição do crescimento das gemas apicais. E aí, olha só essa questão que caiu também já no PISM sobre hormônios. Fala que o malte, um dos componentes mais importantes na fabricação da cerveja, ele é produzido por um processo de germinação das sementes da cevada. Qual então o hormônio que pode interferir diretamente no rendimento na produção do malte? Qual hormônio então que está relacionado com a germinação das sementes? Olhando na tabela anterior, germinação das sementes, giberelina. E é essa a função mesmo, letra C, as giberelinas. Ai, Virgínia, será que eu tenho que lembrar de todos os hormônios? Infelizmente já caiu esses hormônios nas questões, principalmente nas fechadas, né, gente? Mas se vocês, por exemplo, estão lá na hora, não sabem, né, não fazem ideia, né, de qual que é a resposta, chuta a auxina, porque a auxina é entre todos esses hormônios o que tem mais funções. Mas eu aconselho vocês a não chutar, né? Dá uma olhadinha, né? São só 5 hormônios, então para vocês aí ficarem atentos aí na hora da prova, tá bom? E aí agora vai falar de doenças. As doenças já foram cobradas de diversas formas no PISM. Coloquei aqui alguns exemplos de viroses, eu já até comentei. Protozoonoses entre as doenças são as que o PISM mais gosta, principalmente malária, já caiu algumas vezes. E aí aqui a gente tem amebíase, giardíase transmitida por água e alimentos contaminados, malária, que é a transmissão pela picada, né, da fêmea do mosquito anófilis, doença de Chagas, que é transmitida pelo barbeiro, pelas fezes do barbeiro, mas também pode ser transmitida por alimentos contaminados, por transfusões de sangue, a mãe também pode transmitir para a criança. A tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível, é uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível. Leishmaniose, que é transmitida também por picada de inseto, mas pelo mosquito Phlebotomus, né, é o mosquito palha. E a toxoplasmose associada a fezes de gatos, né, contato com fezes de gatos. Dentre as bacterioses, chama a atenção a cólera, que é transmitida por água e alimentos contaminados, pneumonia, tuberculose, que são doenças relacionadas com o ar, né, transmissão pelo ar, febre maculosa, cuidado com a febre maculosa, transmitida pela picada do carrapato estrela, sífilis e gonorreia, que são ISTs causados por bactérias. Das verminoses, gente, cuidado com teníase e cisticercose, transmitidas pela tênia. No caso da teníase, pela ingestão da larva da tênia, sólio e saginata em carne de porco ou de boi mal passada ou mal cozida. E a cisticercose pela ingestão dos ovos
normalmente da telha sólio, né, em água ou alimentos contaminados. A esquistossomose, que tem aí como um hospedeiro intermediário o caramujo, e a transmissão através da penetração da larva cercária pela pele, tá? Cuidado com essas doenças aí. E aí aqui uma questão muito legal, essa questão é muito interessante, que caiu em 2010, falando sobre os insetos e sobre doenças. Então olha que interessante. Os insetos são um grupo de animais que apresentam o maior número de espécies conhecidas, sendo mais diversificado entre os artrópodes. A maioria das espécies desempenham importantes papéis no ecossistema, sendo que algumas utilizadas como vetores por vírus e protozoários, causando várias doenças no homem. Considerando as afirmativas a seguir, assinale a alternativa que não relaciona corretamente a doença com seu agente causador e seu agente transmissor. A febre maculosa é provocada por um vírus. Aqui já errou. Então ai que bom, já sei que essa resposta está errada. Porque a febre maculosa é uma doença bacteriana e transmitida pelo carrapato estrela. Aí estaria certo, mas ela não é virose. Ela é uma doença causada por bactéria, tá? E aí as outras alternativas estão todas corretas. Então, resposta letra A. Gente, por falar em diversidade de animais, também já caiu aqui inúmeras questões do PISM referente a animais. Tanto os invertebrados, como eu estou colocando aqui, poríferos, que são os animais mais simples, representados pelas esponjas, que não têm tecidos organizados, os quinidários, que têm duas formas de vida, pólipo, medusa, e os quinidoblastos como célula de defesa, representado por águas-vivas, anêmonas, corais, plateumintos, que são os vermes achatados, que têm célula flama como sua célula representante, são os primeiros animais triblásticos, únicos acelomados, nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, que são os únicos animais pseudocelomados, como a lombriga, que contém seu representante mais conhecido, anelídeos, que são os vermes segmentados, que são os primeiros animais celomados, tem um sistema circulatório fechado, tem clitelo, papo, moela, tem uma diversidade de respiração, alguns respiram pela pele, outros têm respiração branquial, que tem como representantes, né, as sanguessugas, as minhocas. Aqui ficou o contrário, tá, gente? Tá ao contrário aqui. Anelídeos, os representantes são sanguessugas, minhocas, nereis. E os artrópodes, aí sim, insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, tem um exoesqueleto quitinoso, crescimento, né, só acontece através das mudas. São o maior grupo, né, tem apêndices articulados, o maior grupo de animais de todos, contando vertebrados e invertebrados. Moluscos, que são animais de corpo mole, dividido em cabeça, massa visceral e pé, tem rádula como estrutura exclusiva, alguns possuem concha protegendo esse corpo mole, tem representantes lula, polvo, caracol, lesmas, entre outros. E os equinodermas, que são os invertebrados mais próximos dos vertebrados, porque são os únicos deuterostômios, apresentam um endoesqueleto calcário, sendo representado por estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar, pepino do mar, ou seja, são exclusivamente marinhos, tá certo? E entre os vertebrados, que a gente tem o filo dos cordados, que são animais que ao longo da vida apresentam estruturas exclusivas, como a notocorda, as fendas faríngeas, a cauda pós-anal, o tubo nervoso dorsal, e no caso os mais comuns cordados são aqueles onde a notocorda é substituída pela coluna vertebral. E aí eles têm então esses 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Também já caiu de várias formas no PISM. E aqui, por exemplo, quando se fala de peixe, são os vertebrados adaptados à vida aquática, então eles têm escamas, nadadeiras, podem ter bexiga natatória, linha lateral. Eles são divididos em peixes ósseos e cartilaginosos, seus principais representantes. Já caiu para vocês diferenciarem, né, as características dos peixes ósseos e dos peixes cartilaginosos. Por exemplo, peixe ósseo, esqueleto ósseo, tem opérculo protegendo as brânquias, tem bexiga natatória. O intestino termina em ânus. Já nos peixes cartilaginosos, o esqueleto é de cartilagem, não tem opérculo, não tem bexiga natatória, a boca é sempre ventral, e nos peixes cartilaginosos o intestino termina em cloaca, por exemplo, tá?
Então esses seriam os peixes. Anfíbios, o que mais é importante guardar? Essa vida dupla, né? Anfíbio quer dizer anfi, dois, e bio, vida, né? Então são animais que têm duas vidas. Aqui essas duas vidas são vidas totalmente diferentes. Na fase larval eles vivem na água e na fase adulta eles vivem no ambiente terrestre. Então eles têm uma diversidade respiratória. A respiração deles pode ser branquial, cutânea, pulmonar. A pele deles é fina, úmida, tem que estar sempre umedecida. Eles são ovíparos, mas botam ovos na água, então os seus ovos não têm casca. Passam por metamorfose, entre outras características, certo? Representando por sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobras cegas são os representantes. Répteis, os répteis, que seria mais interessante vocês guardarem? O fato deles serem os primeiros vertebrados a conquistar um ambiente terrestre, né? Então eles têm pele grossa, revestida por escamas, placas dérmicas, carapaça, fecundação é interna, respiração é exclusivamente pulmonar, eles não passam por metamorfose, o desenvolvimento é direto, não tem larvas, botam ovos e os ovos são com casca. O ovo apresentou uma adaptação, que são a presença dos anexos embrionários âmino e alantoide. Entre os representantes de répteis estão os ofídeos, lagartos, tartarugas, jacarés, crocodilos, entre outros. As aves, o que mais é importante que cai em prova são as adaptações que esses vertebrados têm para voar. É o esqueleto leve, formado por ossos pneumáticos, a presença de quilha, penas, asas, ausência de dentes, presença de bico córneo, são ovíparos, não tem bexiga urinária, apresentam uma glândula uropigiana para impermeabilização das penas, entre tantas outras características e adaptações das aves ao voo. E de mamífero, o que mais é cobrado são as exclusividades desse grupo onde nós estamos classificados, que é o fato da presença das glândulas mamárias, mas não só das glândulas mamárias como exclusivas. A gente também tem outras glândulas exclusivas, como por exemplo, né, as glândulas sudoríparas, sebáceas, placenta também exclusividade. A placenta serve também até para classificação, né? Os mamíferos são divididos em 3 grandes grupos. Os monotremados, que não tem placenta, por isso eles botam ovos, como ornitorrinco. Os marsupiais, que tem placenta rudimentar, por isso o desenvolvimento acaba numa bolsa chamada de marsúpio, é o caso do gambá, do canguru. E os placentários, que aí todo o desenvolvimento acontece na placenta. Mamífero também tem hemácias anucleadas como exclusividade, presença do músculo diafragma para auxiliar na respiração, que é pulmonar, em todos os mamíferos. A respiração é pulmonar. É isso, gente. Nossa, falei demais. E olha só, para finalizar aqui, uma questão sobre um grupo de animais que eu acho que é interessante vocês fazerem uma revisãozinha também melhor, que são os artrópodes. Por que eu acho que artrópodes é uma boa questão para cair em prova? Porque ele é o grupo de animais mais numerosos, né? E aí que fala isso mesmo, essa questão que caiu no PISME. Os artrópodes constituem o mais numeroso grupo de animais existentes na Terra. Sobre eles, assinale as afirmações a seguir e marque a alternativa incorreta. E aí, tudo está correto, mas quando na letra C fala que os artrópodes possuem circulação fechada, aí já está errado, porque a circulação deles é aberta. A excreção feita também por protonefrídeos está errado, porque nos artrópodes a excreção é muito variada, mas não por protonefrídeos. Artrópodes podem excretar, eliminar resíduos por túbulos de Malpighi, glândulas verdes, glândulas coxais, mas protonefrídeos não, tá bom? Ufa, é isso então, gente. Eu espero que eu tenha ajudado aí nessa preparação de vocês para o PISME. Obrigada pela atenção e muito boa prova. Um beijo!